Hoje vamos falar sobre preocupação, que é o filme que a sua mente cria e o seu corpo acredita. Porque a gente não prevê o futuro, né? A gente ensaia o pior. Como parar de sofrer por uma coisa que ainda nem aconteceu? A preocupação é um talento bem estranho, porque você senta no sofá e sem sair do lugar, a sua mente ela grava um filme inteiro. Tem a trilha sonora, normalmente pesada, uma cena de desastre, aí você no papel principal e o mais, curioso é que o nosso corpo, ele compra o ingresso e começa a reagir de verdade. Eu vou te mostrar hoje o que acontece no nosso cérebro quando nós nos preocupamos, porque a mente ela entra no modo do e se. E como a gente pode cortar isso, principalmente quando a situação está fora do nosso controle? A preocupação é um pensamento ansioso focado no futuro, então geralmente vem em forma de um e se. Se der errado, e se acontecer algo, e se eu não der conta, e todo mundo se preocupa em algum nível. O problema é quando isso vira um looping e começa a atrapalhar o sono, a sua concentração, o seu humor e o seu corpo. Um jeito bem prático de separar isso é você entender o que é uma preocupação útil, que é mais como uma preparação, nos leva para uma ação concreta, e a preocupação inútil, que nos leva para mais preocupação. E aí a gente fica presa na segunda, achando que está sendo responsável. Não, eu estou controlando. Não. O que acontece no nosso cérebro e no nosso corpo quando nós nos preocupamos? Primeiro, o cérebro tem uma função incrível. Ele simula possibilidades, ele tenta prever. Isso vem de antes, desde questão de segurança, de previsibilidade, de estar segura. Só que quando a gente entra numa preocupação, essa simulação, ela vira um modo ameaça. Então, você não está apenas pensando, você está imaginando, repetindo, antecipando. E a imaginação não é só imaginação, ela aciona circuitos reais. A ciência mostra que imaginar e perceber compartilham parte do mesmo sistema no cérebro, e quando você imagina um evento emocional, isso pode ativar respostas fisiológicas como se fosse uma experiência real. Sabe quando a gente tá brincando de dar risada falsa, e do nada a gente começa a rir de verdade, ou choro, ou finge que vai dormir, brincar com a criança, vamos brincar de dormir e você dorme de verdade? Porque você acaba tornando uma experiência real. O corpo, ele pode entrar na química do medo, mesmo sem ameaça real, porque ele reage ao que você está ensaiando por dentro. Então, a sequência costuma ser assim: um gatilho, que pode ser uma mensagem, alguém que não te respondeu, uma lembrança que você teve, e aí a mente, ela cria um cenário, normalmente vai dar ruim. Aí o corpo, ele liga o alerta, aí você fica tensionado, coração acelerado, respiração curta. A sua atenção fica viciada em procurar sinais que só existem na sua cabeça, que é uma preocupação. Aí você age diferente, aí você se fecha, se irrita, se antecipa, se sabota e pronto. Você começa a viver um futuro inventado como se realmente ele existisse, se fosse realmente algo ali acontecendo. Eu vou dar uns exemplos práticos pra você entender o que eu tô falando, embora eu já imagino que você já tenha entendido. Vamos supor que alguém, o seu chefe fala, preciso falar com você. Mandou uma mensagem, passa aqui depois. Aí a sua mente já escreve, é demissão, é bronca, é desastre. Aí você passa o dia tensa, rende menos, fica travada. Chega lá, às vezes era só uma dúvida. E aí você começa a imaginar até alguma coisa que você fez de errado, que ele nem tinha descoberto. Aí você acaba falando uma coisa que você tinha feito de errado e nem era isso. Vou dar um outro exemplo. O seu filho tá doente, aí dá uma... Não, perdão. Seu filho não tá doente, ele tá normal, brincando, e aí ele tosse, se engasgou e tosse. Aí você já imagina que ele tá doente, aí você já imagina indo no hospital, dando uma piora nessa tosse, tendo que ficar acordada com ele. O fato de você ensaiar esse filme na sua cabeça pode até fazer com que aconteça porque você imaginou. E isso é um assunto para um outro vídeo, porque a nossa mente, ela não sabe discernir o real do imaginário. A preocupação, ela realmente dá essa sensação de controle, eu tô me preocupando, já tô me antecipando, vou agir assim, assim, assado. Mas na prática, ela só te coloca em um modo desgaste. Então eu vou dar aqui uma dica de como diminuir a preocupação, principalmente quando não tá no nosso controle, tá? Então vamos ao método de três perguntas simples e eficientes. A primeira quando você perceber que você entrou nesse filme que tá na sua cabeça, faça 3 perguntas. A primeira isso é real agora, nesse minuto, ou é um cenário? Porque se for uma coisa que tá acontecendo agora mesmo, aí você vai pro próximo passo, que é fazer alguma coisa que está nas suas mãos, você pode fazer. Se é algo que nem tá acontecendo agora, pode parar por aí. 2,
Isso está sob o meu controle? Controle aqui eu consigo agir sobre isso diretamente? Se você conseguir, faça. Se não conseguir, não tem o que fazer. E a terceira pergunta é: qual é o próximo passo mínimo e útil? É algo pequeno, algo concreto que vai melhorar a situação ali. E agora eu vou traduzir isso com exemplos práticos. Então, o primeiro exemplo que é aquilo que está sob o meu controle. A situação eu tô preocupada com uma conta que vai vencer amanhã. Tá, qual é o próximo passo mínimo que eu posso fazer que está no meu controle? Abrir o aplicativo do banco, ver quanto que falta, escolher uma ação. Pagar, parcelar, renegociar, pedir prazo, pedir dinheiro emprestado. Você não vai resolver tudo hoje, mas aí você sai do looping e entra na realidade. Você não fica imaginando possibilidades de coisas normalmente ruins e caos para acontecer. A situação, tô preocupada com uma apresentação que eu preciso fazer. E aí, normalmente não estudei. Qual que é o próximo passo mínimo? Separar 20 minutos, ensaiar a abertura dessa apresentação, preparar 3 pontos principais, escolher uma roupa. Isso é uma coisa que você pode fazer hoje. Essa ação pequena dá para o cérebro um sinal de tem direção, e aí isso reduz o pânico. Não está sob o meu controle. Essa é uma outra situação, quando não está no meu controle. Aqui é onde muita gente precisa de ferramenta. Eu vou dar uma situação. Uma amiga sua que desde ontem não te responde. Isso está fora do seu controle. A resposta dela, o tempo dela, a intenção dela, o porquê que ela... Isso está fora do seu controle. O que está no seu controle? É o que você faz com a sua mente agora. Então, em vez de ficar pensando, será que ela foi sequestrada? Será que ela sofreu um acidente? Será que ela tá chateada comigo? O que será que eu fiz para ela parar de me responder? Isso é um cenário que você vai criar, tá fora do seu controle, não tem o que fazer. Então, o que você pode fazer? Respiração com inspiração longa. Soltar o ar devagar 2 ou 3 vezes, porque isso desacelera o seu corpo e diminui o tom de ameaça do pensamento. Fala assim uma frase: eu não vou decidir nada sobre uma relação baseada em um silêncio de 2 dias, só porque ela ficou 2 dias sem falar com você. Voltar para o presente com uma âncora física, pés no chão, ombros soltos, água, um banho rápido, você tira o corpo do modo perigo. Outra situação, eu tenho um exame para sair daqui a 5 dias, o que está fora do seu controle, que o resultado saia hoje. O que está sob seu controle, o seu comportamento, a sua higiene mental até lá. Por exemplo, marcar no calendário, dia X eu vejo o resultado. Se pegar-se pesquisando sintomas, cortar o ciclo, isso alimenta o medo, não te dá a resposta. Escolher uma rotina mínima de cuidado, sono, alimentação, caminhada leve, isso é respeito ao seu cérebro. Ele precisa de contorno, senão ele vira um roteirista de tragédia. Janela de preocupação, para quem preocupa, para quem tá se preocupando o dia inteiro, né? Vamos falar sobre essa janela de preocupação. Se a sua mente, ela gosta de voltar no assunto 50 vezes, eu tenho uma estratégia simples para te ajudar. Você vai marcar 15 minutos do dia como hora para pensar nisso. Por exemplo, todo dia à noite, às 19h30, eu escrevo as minhas preocupações em um caderno e decido o que tá nas minhas mãos, o que eu posso fazer, o que tá no meu controle. Se a preocupação vier fora desse horário, que é 19h30, que você faz isso todos os dias à noite, você vai anotar uma frase no seu bloco de nota, no celular, na mão, que seja. Vou voltar nessa preocupação aqui às 19h30. Isso é uma janela de preocupação. Isso ensina ao cérebro que ele não manda na sua atenção o dia inteiro. Esse tipo de abordagem é muito usado em intervenções cognitivas para preocupação excessiva, porque aí tira o pensamento do modo livre e coloca ele em um modo delimitado. Bom, a troca final de preocupação para ensaio útil. Preocupação é ensaio do pior cenário. A saída é treinar o seu cérebro para ensaiar o que é útil. Se acontecer X, eu faço Y. Se eu não tiver resposta agora, eu volto para o presente. Se eu sentir medo, eu regulo meu corpo antes de agir. Respiração. Isso devolve a sensação de comando. E agora, para fechar esse vídeo, antes que você fique preocupada, brincadeira. A preocupação é uma realidade inventada com sensação de verdade. E quando você repete esse filme, o seu corpo começa a morar nele. A pergunta que muda a sua vida é: isso é um problema real agora ou é uma história que o meu cérebro está tentando prever? Você não precisa cortar pensamento, você precisa parar de dar corpo,
pra ele, dar tempo, dar química pra um futuro que ainda nem chegou. Então, se você é preocupada, assistiu esse vídeo e entendeu, comenta aqui, eu volto pro presente. Porque se você revive coisas que já aconteceram, você tá revivendo as mesmas emoções, seu corpo tá entendendo como se aquilo estivesse acontecendo agora. Então, não fique criando cenários na sua cabeça. Comenta aqui, eu volto para o presente, eu vivo o agora.